encontrar a Haftará em Yeshayahu, Isaías 40, versos 1 a 26. Vou ler os 4 primeiros versos apenas em português. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e clamai-lhe que está acabado o tempo que lhe foi fixado, que está perdoada a sua iniquidade, que já recebeu em dobro da mão do Eterno por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Eterno, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e colina será abatido. O torto far-se-á reto, e os lugares escabrosos far-se-ão planos. Hoje, para quem não sabe, é Shabbat Nahamu. Chama-se esse Shabbat que nós estamos, é Shabbat Nahamu. Nahamu é o início aqui dessa Haftará. Nahamu, Nahamu Ami. Quem conhece a música já, né, nós cantamos isso, nós temos um hino com essa música aqui, eu acho uma das minhas preferidas, né? Consolai, consolai o meu povo. Por isso que esse Shabbat se chama Shabbat Nahamu, porque é ali dessa Haftará, mas não apenas por isso. Nós tivemos no último domingo, né? Na verdade caiu no sábado, mas foi transferido para o domingo, o dia de Tisha B'Av. Né? Tisha B'Av é o 9 no mês de Av, o calendário judaico, né? O mês Av, chamado Av. E esse dia de 9 de Av é um dia em que se faz jejum, né? Em que se contrai, né? Nós nos contraímos. Por isso ele foi deferido, né? Caiu no Shabat, ele muda. O dia seguinte não é igual ao Yom Kippur. Yom Kippur, se cai no Shabat, ele é um dia que se sobrepõe ao Shabat. O Tisha B'Av não, né? Ele muda para o dia seguinte. Mas é um dia também importante, porque nesta data de 9 de Av aconteceram muitas coisas, muitas tragédias, muitos episódios tristes na história do povo de Israel, do povo judeu, né? Começou lá atrás. Lembra daquele episódio dos espias? Quando os 12 espias foram espiar a terra e voltaram, né, para fazer o seu relato ao povo, e os dois, né, o Josué e o Caleb, fizeram, né, o seu relato favorável à terra, um relato animador, de incentivo ao povo, enquanto os outros 10 difamaram, fizeram lashon hará da terra. E o povo de Israel, que estava lá presente, ouviu aqueles 10 e não os 2, e chorou, diz a palavra, mas um choro, sabe aquele choro de birra, de criança forçado? Isto aconteceu neste dia de 9 de Av. 9 de Av. E desde então, no dia de 9 de Av, foi que aconteceram inúmeras tragédias na história de Israel. Quase como assim, vocês fizeram um choro de birra nesse dia, então vocês vão ver o que é chorar de verdade nesse dia. Primeiro templo de Jerusalém foi destruído num dia 9 de Av. Segundo templo de Jerusalém, séculos depois, também foi destruído no dia 9 de Av. Os judeus foram expulsos lá da Espanha, olha só que dia, já na Idade Média, dia 9 de Av, foi o dia do decreto, em que eles foram expulsos da Espanha. Dentre outras tantas tragédias e episódios que aconteceram no dia 9 de Av. Nada é por acaso, né? Então é um dia de coisas tristes, mas de consequências também de pecados que vieram lá de trás. Também, né? Por conta disso. Por isso, o Shabat que vem depois do dia 9 de Av, que no caso é o que estamos agora, é chamado Shabat Nahamu, o Shabat da consolação. Porque é quando Israel se contrai nesse dia, se lembra dos seus pecados, assume a sua culpa e busca o Eterno de volta, como no livro de Lamentações. É costume ler no dia 9 de Av o livro de Lamentações, né, que busca justamente isso, faz um autoexame dos seus próprios pecados, assume a sua condição de miséria e busca pela misericórdia do Eterno. Quando o povo judeu faz isso, ele tem o Shabat do consolo em seguida. E é consolai, Nahamu, Nahamu Ami. Por que a palavra traz 2 vezes Nahamu, Nahamu? Por que fala 2 vezes consolai? Toda vez que tem alguma coisa assim, não é por acaso. Porque fica mais bonito? Não é porque fica mais bonito. Tem um motivo. O pecado de Israel ocorre sempre, e o nosso pecado, como ou o povo judeu, ou como enxertados na oliveira por meio de Yeshua, ocorre sempre em 2 frentes. No nível material, né? Nosso pecado ele se reflete aqui no nível material, mas ele também tem a sua dimensão espiritual. São 2 dimensões que acabam ocorrendo aí. E o pecado de Israel foi assim. E eles recebeu, o que a palavra diz aqui no verso 2 ou 3? Recebeu em dobro
a punição, né, a consequência do seu pecado. Por isso que quando o consolo vem, ele também vem nahamu, nahamu. Ele também vem em dobro. Tanto na dimensão material, quanto na dimensão espiritual. Então, que seja de fato, para nós todos e para o povo de Israel, e todos aqueles que se fazem enxertados na oliveira por meio de Yeshua, um Shabat e uma semana de nahamu, nahamu, de consolo. Amém?